E aí, fizeiros e fizeiras, tudo bem com vocês? Eu sou Alex Silva e você está no PPF, Primeiros Passos em FIIs. Seja bem-vindo. No vídeo de hoje vamos fazer um comparativo entre o IRDM e o VRTA. Nesse comparativo, o resultado para alguns pode parecer óbvio, mas quem será que vai ganhar essa disputa? Fica aqui comigo até o final e você vai descobrir. Mas antes de tudo, eu quero te fazer um alerta. Você teria coragem de comprar um FII que está com PVP de 1,34, ou seja, 34% acima do seu valor de patrimônio? Deixa aqui para mim nos comentários e, aproveitando, se gostar do vídeo, deixa o seu like, se inscreve, divulga para os seus amigos. Eu queria destacar aí que o IRDM, depois da queda que todos os fundos imobiliários tiveram ali em março, ele descolou bastante do resto da galera. A gente vê ali na linha azul, nós temos o índice dos fundos imobiliários, o IFIX, peguei essas informações aí do site da B3. Na linha vermelha a gente tem o desempenho da cota do IRDM, a gente vê que ele veio só subindo ali, e eu tive a sorte de pegar ele lá atrás ainda num bom preço. Hoje a minha posição dele está ali valorizada em 35%. A gente até que me perguntou, você não pensa em vender e entrar na nova subscrição, né? Porque o IRDM está terminando aí uma subscrição, mas embora seja uma posição relevante para a minha carteira, não é um valor assim que eu teria de vantagem em fazer essa arbitragem, ou seja, vender ele no preço atual para poder entrar numa cota mais barata e ganhar na diferença disso. Então eu sigo aí com os papéis comprados e aportando em fundos que estão com bom PVP. E o VRTA, que também teve uma queda ali bastante expressiva, vem se recuperando, mas ainda muito abaixo. O IRDM já recuperou, inclusive, tudo que ele tinha de valor lá no início do ano, antes do início da crise, mas o VRTA está subindo aos poucos. É isso aí. Falando um pouquinho a respeito do IRDM, antes de entrar na análise aqui do VRTA, vou falar algumas coisas rapidamente, até porque eu já fiz um vídeo sobre o IRDM. Se você ainda não viu, eu faço até um comparativo dele com o HCTR, embora o HCTR seja um fundo aí com um pouco mais de risco do que o IRDM, mas nesse vídeo que está aparecendo em algum lugar aí da descrição, você vai saber com um pouco mais de detalhes como que é esse fundo. A gente vê aí pelos seus indicadores, né? O último rendimento foi muito bom. Mas a cota, a data de gravação desse vídeo estava 134, fechou em 135, atualiza aí. O que muda o PVP para 1,34, ou seja, está muito, mas muito esticado mesmo. E é um fundo que vem sendo muito negociado. E eu queria destacar 3 situações aí dele. A primeira delas, que ele é um fundo de CRI, mas que tem uma carteira ali de FIIs, adquirida inclusive em função da crise. Eles observaram oportunidades de fazer compras de outros fundos imobiliários e ter um ganho de capital com isso. Inclusive eles têm uma grande posição ali do HCTR, cerca de 10%, mas ele é um fundo de CRI. Isso precisa ficar bem claro aí para todo mundo. Em relação aos indexadores, é um fundo muito equilibrado, realmente talvez um dos melhores. Veja ali que ele tem 27% de GPM, 22%, quase 23% de IPCA, quase 28% é a remuneração que ele recebe dos outros fundos. Então nessa aí ele está sendo beneficiado, inclusive por ter o HCTR dentro de sua carteira. Mas a gente vê aí na demonstração de resultados que a negociação de cotas de outros fundos é que vem garantindo também um resultado acima do esperado. Eles estão começando a se desfazer já de algumas posições, então pode ser que isso no futuro traga dividendos mais baixos para o IRDM. Então, se isso ocorrer, não é nenhum problema muito grave. É um ciclo que se encerra, mas a gestão do IRDM está já também comprando outros fundos imobiliários que possam ser boas oportunidades de também fazer girar essa parte da carteira. Isso é legal do IRDM. Ele tem aquela parte fixa de crise e parte ali que eles costumam trabalhar para ter um ganho de capital. A gente espera que eles continuem conseguindo. E é um fundo muito, mas muito diversificado. São mais de 80 operações de CRIs, alguns deles estão aí na tela, e agora a gente consegue observar melhor. E o nível de concentração também dos CRIs não é muito grande, então no máximo ali 4% do patrimônio, o que torna um fundo muito seguro. Entrando aqui no VRTA, vemos ali as informações dele, R$ 112,00 a cota, último rendimento de 79 centavos, o que deu um dividend yield de 0,72, um dividend yield ok, não está baixo, também não está extraordinário. Patrimônio líquido de 1 bilhão, o valor patrimonial da cota R$ 102,00, então se a gente observar ali, vai dar 1,09, 1,010, dependendo do arredondamento, ou seja, ele está com quase 10% ali de ágio, e é um fundo bastante negociado também. Em relação aos dividendos, vemos aí que nos últimos 12 meses foi de 7,73 o dividend yield, e ele paga de modo bastante regular. Claro que tem momentos em que ele tem uma queda, depois ele recupera, depois ele cai um pouquinho de novo, mas ele vai sempre nesse movimento, tentando buscar uma linearidade. Obviamente, esse é um fundo já antigo, ele tem mais de 10 anos na bolsa,
E como a maior parte dos fundos, ele tinha um dividend yield maior lá atrás e veio caindo, né? Estava num patamar ali acima de 1%, lá no seu início. Depois ele perseguiu ali a casa do 0,80 e hoje ele está lutando ali para se manter acima de 0,60 mensais. Bom, entrando aqui no relatório do VRTA, aliás, eu deixei aqui na descrição tanto o relatório do VRTA, que tem no final algumas perguntas e respostas de cotistas, tem perguntas bem interessantes lá e a resposta do fundo, vale a pena dar uma lida nesse relatório, e também vou deixar o último relatório do IRDM. Falando do VRTA, é um fundo de papel, ou seja, um fundo de recebíveis imobiliários, seu benchmark é o IGPM mais 6% ao ano, ele tem uma taxa de administração ok para um fundo de papel, 1%, uma boa taxa. Seu administrador e gestor é o fator. E aqui a nota do gestor, eles explicam que houve a finalização da 7ª emissão de cotas e que o fundo está se esforçando aí para poder alocar esses recursos. No relatório a gente vê que 2 deles já estão na carteira, o Jardim das Angélicas e o Creditas 5. O Jardim das Angélicas tem um prazo de 15 anos, IPCA mais 8% ao ano, é um empreendimento residencial na cidade de Itupeva, ali do lado de Jundiaí, em São Paulo, cidade dos meus amigos Diva e Max, um abraço aí para vocês. E o Credita 5, prazo de 20 anos, IPCA mais 6,5% ao ano. Ainda sobre as alocações da 7ª emissão, a gente vê aí no gráfico que 75% ainda falta ser alocado. Teve uma porção de 15% ali em agosto, 1,3% em setembro e 8,2% agora em outubro. O fundo está sendo bastante criterioso na análise e alocação dos recursos. Então a gente vê ali que o saldo remanescente dessa emissão é de 382 milhões, que em breve deverão ser alocados. Aqui a gente vê a grande vantagem do VRTA hoje ainda é o seu PVP, que embora está ali já estourando o limite, pelo gráfico aí a gente vê, ele vinha sendo negociado muito acima, na verdade, do seu valor patrimonial, mas hoje ele ainda oferece um preço atrativo para quem queira ingressar. Aqui a carteira dele são 50 operações, portanto ele é bastante diversificado, não tem o mesmo número de operações do IRDM, mas é um fundo realmente muito seguro também. A gente vê aí as taxas, tem GPM mais 12, GPM mais 13, mais 10, mais 12, tem IPCA mais 9, mais 10, e a gente vê também que eles não têm grandes concentrações nas operações, ele é bastante distribuído, bastante equilibrado, portanto, muito seguro também. E aqui em relação às securitizadoras, então a gente vê ali que eles trabalham com várias securitizadoras no mercado, uma delas é a Barigui. Se você quiser saber um pouco mais sobre esse fundo e entender melhor o fluxo de um CRI, assiste esse vídeo que lá eu explico essa questão dos CRIs. Por tipo de operação, está aí a sua diversificação, ele tem, claro, uma concentração maior em CRIs corporativos, mas tem ali também uma boa parcela de residencial e de loteamento. Em relação aos indexadores, como eu mencionei, ele não é tão diversificado quanto o IRDM, mas ele tem ali boa parte, 2/3, indexados ao IPCA, portanto um índice de inflação, o que é muito bom. 16% IGPM e 14% CDI mais alguma coisa. Como eu mencionei, é um fundo que ainda está alocando os recursos da 7ª emissão, portanto 57% do seu patrimônio e 43% em caixa. Aqui vemos a taxa média desses indexadores, IPCA mais 6,2%, IGPM mais 7,5%, o duration, que é o prazo médio de recebimentos, é de quase 4 anos, que é um duration bacana, e o desempenho no mercado secundário, em que a gente vê ali que de junho para cá, esse fundo vem sendo muito negociado, até porque muita gente percebeu que ele estava num preço muito atrativo, entre 0,90 e 1,10. Chegou a hora da gente comparar aqui, na hora de ir para o pau, vamos ver quem ganha essa luta, IRDM ou VRTA. E no primeiro quesito, que é o patrimônio, 1-0 para o IRDM, 1,2 bilhões contra 1 bilhão do VRTA. São dois pesos pesados, mas nessa o IRDM leva melhor. Em relação à liquidez diária, o IRDM também leva melhor, são 8,5 milhões contra 3,4 do VRTA, portanto 2-0 aqui para o IRDM. Número de cotistas, o IRDM é o fundo mais recente, de 2018, mas já tem 110 mil cotistas, é muita gente, é mais do que um estádio. E o VRTA, que está há 10 anos aí no mercado, tem 80 mil, deve ser o que? Um Maracanã lotado, número muito expressivo aí de investidores, mas, ponto aqui para o IRDM, mais cotistas, mais liquidez, 3-0. E aqui é um round onde o VRTA poderia até nocautear o IRDM e acabar com a luta, porque 1,34 contra 1,10 não tem nem o que pensar, né? Então aqui o VRTA ganha essa disputa 3-1.
Mas como o IRDM está aí firme e tem gente que segue comprando, então ele não foi nocauteado em relação às taxas. Os dois têm ali 1%, então um ponto para cada. E no quesito dividend yield, o IRDM leva melhor no período de 12 meses, 8,61 contra 7,73, portanto, vitória do IRDM. Uma observação aqui, eu não coloco aqui como critério avaliar as gestões, porque esse é um critério bastante subjetivo daquilo que pode ser ou não uma boa gestão. Aí acho que vale o estudo mais aprofundado. Na minha opinião, as duas gestões são boas, mas analisando aqui os critérios quantitativos, o IRDM leva melhor e vitória aqui para ele. Muito bem, chegou a hora de conceituar. A gente viu que esses dois fundos são bastante seguros, eles são diversificados, tem muitas operações dentro da sua carteira. Claro, o IRDM está muito mais equilibrado em relação aos indexadores, mas o VRTA também não fica atrás. Claro que o IRDM ele tem melhores indicadores, mas o que pesa contra ele nesse momento é justamente o seu preço, que está muito acima do valor patrimonial. Lembra que no vídeo passado eu falei um pouco sobre o que eu fiz com o VISC, que é um fundo bom, mas eu acabei fazendo um mau negócio com ele, porque eu comprei ele muito caro. Então deixa aqui uma advertência, né? Talvez comprar o IRDM hoje possa não ser uma boa opção. Esse vídeo, lembrando, não é nenhum tipo de recomendação de compra nem de venda, é apenas a minha visão, a visão de alguém que está aí começando ainda. Como de costume, vou deixar aqui um conceito, que é um conceito puramente opinativo, tá? Não tem nenhuma base científica, uma coisa que a gente faz para deixar mais dinâmica aqui a nossa leitura. Então, para o IRDM, eu dou, neste momento, 7 joinhas, e para o VRTA, que está ali, né, muito próximo, eu vou deixar um 6 joinha, lembrando que ele está ainda dentro de um patamar aceitável para poder ingressar. E por hoje é isso. Se você gostou do vídeo, deixa seu like, se inscreve, não esquece de clicar no sininho para ativar todas as notificações. O sininho precisa ficar cinza, aí você vai receber todo o conteúdo que você já sabe todos os sábados. Então até a próxima semana, um grande abraço e até lá. Tchau!